ver aqui. Oi. Eu já Ah, coloquei eles. Obrigada, Camila. Então, primeiro, né, um bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença do professor Tiago, do professor Daniel e do professor Robinson e dar início a essa banca do Paulo Hertel sobre as comparações da investigação policial no Brasil e nos Estados Unidos da América, uma análise à luz dos aspectos legais e administrativos. Então, a banca ela vai durar o tempo expositivo do Paulo, são 30 minutos, depois a gente abre para exposição e questionamentos dos professores, e aí a gente define se há necessidade de resposta imediata ou a gente deixa a análise para o fim da, de todos os questionamentos. Então, Paulo, contigo, te desejo uma boa exposição, tá? Então, Obrigado. iniciados. Vou contar aqui o meu cronômetro, iniciei meu cronômetro aqui para marcar os 30 minutos, de forma que eu possa explanar. Agradeço aos professores, agradeço à minha orientadora. Foi um trabalho que pendurou por esses 1 ano, esses 8 meses. Eu vou fazer a defesa dessa dissertação para a apresentação do programa de graduação de Direito como requisito parcial para obtenção do título de mestre. A professora orientadora, a doutora Iris Saraiva Russovski, me orientou nesse trabalho. Agradeço muito pelo trabalho e desempenho que essa professora se dispôs a fazer, o tempo e tudo mais. Enfim, esse estudo ele faz uma análise, uma perspectiva social, econômica e filosófica da investigação criminal no Brasil e nos Estados Unidos. A ideia básica era fazer uma comparação do arcabouço jurídico, as práticas investigativas, os processos da polícia, de quem investiga, né? Porque nem sempre é a polícia, há outros órgãos que investigam também, tanto aqui como nos Estados Unidos, né? E esse era montar um cenário, né? Mostrar o cenário, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, para que a gente pudesse, de alguma maneira, ver os pontos de semelhança, os pontos de diferença, os pontos que podem melhorar o sistema de investigação no Brasil. A ideia básica era isso, é isso. Bom, inicialmente, naturalmente, a gente precisa buscar o que a sociedade imagina que quer, né? O que nós queremos para a nossa sociedade. Né? Olhando bem para a história, né? Bem no começo, bem assim no começo, lá na Mesopotâmia, onde as pessoas começaram a se reunir em sociedade, a violência entre grupos e indivíduos era um exercício do direito. Só que nesse sistema de violência, de agressão mútua, essas coisas de grupos ou até indivíduos, né? A força bruta ganhava. Muito percebeu que o controle da violência era bom para todos, né? Mesmo que algumas pessoas ou grupos tivessem que abdicar alguns direitos que seriam inerentes seus. Então, a sociedade, o primórdio de toda a sociedade é combater essa violência, né? Mesmo no Estado, até o contrato social, esse contrato que nós formulamos entre nós da sociedade, a gente prevê que a violência não é o instrumento que a gente precisa para exercer os nossos direitos, né? A questão existe um equilíbrio na sociedade, esse equilíbrio que a gente é muito parelho com o equilíbrio de Nash, né? Aquele equilíbrio que se alguém naquele momento sair do ponto da curva usando a violência, não vai ser bom para ninguém, nem para essa pessoa. Quer dizer, o desequilíbrio desse ecossistema social não interessa a ninguém. E aí a sociedade elege seus governantes, elege a sua administração,
e ela faz um controle dessa violência através dos múltiplos interesses, entregando interesses econômicos, sociais para um grupo, para outro, e aí conseguimos controlar a violência. Dentro dessa violência, a gente também tem a criação, tem institutos para isso, né? Os nossos institutos garantem a segurança, né? Nós, a sociedade, nos organizamos, né? Douglas Norte, que fala muito disso, que melhorando o desenvolvimento das instituições, melhora o desenvolvimento econômico, né? E criamos essas instituições, e uma das instituições é a polícia, é a lei, é o Ministério Público, o juiz, e essas instituições, melhor elas desenvolverem, melhor para a sociedade, melhor economicamente falando, né? Então, partimos dessa organização, partimos desse prisma para entrar na questão do indivíduo, né? Como é que a criminologia, que aí a gente vai buscar lá, buscar dentro da criminologia, porque como o crime é um fator social, é uma questão inevitável. A sua consequência também é tão inevitável quanto isso, né? Nós temos aí a criminologia começou a estudar por que surge o crime, né? Aí o primeiro grande estudo, todo mundo é de Lombroso, né? O homem delinquente, que aí a culpa é o ser humano nasce assim, é assim e por isso pratica crimes, né? Depois, um segundo momento, veio o problema do meio social, né? O Barata, né? Ele mesmo diz que é um meio social que leva as pessoas para o crime. E depois a gente vem um instante um pouco mais para frente, que é o homem econômico, né? Esse homem econômico ele age pela razão, né? Então ele é racional, ele procura olhar no desenvolvimento econômico as oportunidades, né? Ele mede, ele faz uma projeção dos seus atos, né? Ele vê os prós e contras. Então, esse homem econômico, ele sofre muita influência das instituições, né? Como as instituições vão fazer para o poder de dissuadi-los a não praticar o crime. Que seria muito mais vantajoso, nesse momento, que ele não praticasse crime. Que se ele vê que a vantagem de praticar crimes é muito melhor, muito mais vantajoso, ele vai praticar crime, porque ele sabe que a punibilidade seria escasso, não chegaria à punibilidade, né? Essa que a gente extrai essas informações com muita sapiência do professor Edward Sutherland, né? Quando falou do crime do colarinho branco, né? E, bom, chegamos nesse homem que é um homem racional, que mede as suas consequências, e aí nós botamos o ingrediente, né, nessa composição, que é a investigação policial. Como é que a investigação policial pode, deve, e como é que ela poderia dissuadir, né? Ela sendo eficiente, obviamente, né? Que ela consiga, de algum modo, logo que surgiu o crime, a investigação policial, criminal, ela poderia já de imediato desenvolver o seu trabalho de modo a ser eficiente e célere, né? Isso que é o mais importante, né? A lei da celeridade. Obviamente que vai dissuadir também quando esse procedimento, esse processo criminal chegar no judiciário e chegar bem, né? Bem formulado, bem instruído, com provas, etc. E tal. Essa é a questão que nós, no Brasil, temos, essa seria a parte da nossa contribuição na pesquisa científica da investigação criminal, né? O Brasil, como mundo, tem as histórias, né, que a gente conta. A investigação criminal tem todo momento da história. Eu acho até que a primeira grande investigação foi o próprio Deus, quando viu Adão e Eva
já tinha comido a maçã, ele teve várias diligências de percepção, obviamente, naturalmente que ele é um poder muito maior tem um poder de conhecimento maior do que aquelas pessoas que estavam ali, mas ele teve que diligenciar, ele teve que ter uma percepção, a mesma percepção que todo investigador tem que ter, né? Essa percepção do meio, das circunstâncias que envolvem todo o delito, aquilo que avizinha ao crime, né? Aí, no Brasil tem várias histórias, né? A gente tem a história da Devassa. A Devassa foi um dos primeiros instrumentos no Brasil que proporcionou uma investigação do Inconfidência Mineira, do pessoal lá do Tiradentes, essa história toda, contada já em prosas e versos por todo o Brasil. Né? E depois vem outros instrumentos, né? Com a Intendência, a Intendência Geral de Polícia Geral do Brasil, vieram vários instrumentos, né? Na época era o magistrado que fazia as investigações. Esse primeiro momento que foi no Império do Brasil, a gente importou a investigação criminal medieval lá de Portugal, do continente, para nós, que a gente importou essa situação, até porque nós éramos colônia deles, né? E depois, até mais tarde, vamos falar que nós também herdamos o sistema criminal de justiça deles também, né? E aí a intendência foi um primeiro momento onde teve o magistrado tinha na época o poder de investigação, de captura, como ele fazia, ele julgava e tudo mais, um só órgão, né? Era muito confuso essa situação naquela época, muito confuso para nós hoje, que temos um pouco mais, olhamos com um olhar histórico, não olhar daquele momento da crise o Estado está sempre num momento de crise. Naquele momento de crise, era uma solução passiva, era uma posição legal. Né? Colocando um pouco da filosofia na questão da investigação policial, né? A gente sabe que a filosofia, assim, o primeiro instante da filosofia, a questão moral, né, desenvolveu de tal maneira que a divindade dava à sociedade o que era o conceito moral. Né? Nós recebíamos das divindades todos os códigos antigos, né? Tinham o Código de Moisés, o 10 Mandamentos, o Código de Hammurabi, o Código de Manu, são os códigos mais antigos que já ouvimos falar da história do direito. E também falavam também sobre a investigação criminal, isso também reflete na investigação criminal, e que esses valores que surgiram com a divindade, né, esses valores que a moral era concebida por Deus ou por algum ser celestial, essa moral reverberou também na investigação criminal. A gente criou, nesse período, era um período que a gente reinou na investigação, um dos instrumentos que era mais importante assim para a investigação era a confissão, né? A confissão a gente até diz que é um reinado da confissão. Esse reinado foi até o período medieval, né? A confissão, além de livrar a pessoa do problema da sociedade, né? de resolver o problema social, resolvia também o problema consigo mesmo. Né? Essa questão filosófica de Deus, a questão moral, do sistema moral no Brasil, no mundo, né? Isso a confissão levava as pessoas a entender que era bom tanto para os problemas terrestres quanto também bom para os terrenos divinos, né? Isso demorou muito para desassociar, né? Foi um problema muito sério entre a questão da religião e o Estado. Isso, com certeza, teve influência na investigação criminal. Posteriormente,
com o advento da ciência, com a formulação da ciência. A filosofia também se afastou um pouco de Deus, né? E a concepção moral foi adquirida pela experiência do homem. As pessoas começaram, pelas experiências, por tudo que viveu, pela história contada, pelos antepassados, começaram a construir um conceito moral para a sociedade, né? O que fazer, o certo e o errado. O homem passou a fazer isso, e a gente fala que a gente parou, o primeiro período foi o período do reinado das confissões, e a gente passa por um período das provas científicas, né? A ciência, a justificativa, a cultura empírica, né, desenvolvida ao longo dos anos, a visão empírica das coisas, como ela foi criando em tais momentos e tais históricos, né? E isso foi importante. Aí a gente deu esse período, um período que a ciência, né? A gente estava muito atrelado à prova testemunhal e passou a ter uma prova bastante científica, né? Esse período é bem característico disso, né? A gente tem as preterições da prova científica para da prova testemunhal, a prova pessoal, né, para a prova da ciência. Hoje, o estudo do local de crime é fundamental para a evolução da investigação, né? A banca genética, nós temos no Brasil, tem em todo mundo. O local de crime ele diz muita coisa, ele soluciona muita coisa do crime. 90% do crime é solucionado no local de crime, né? Se bem preservado, né? Isso a gente vou falar depois um pouco quando foi acontecendo os casos que foram os casos que eu coloquei no processo, aqui no trabalho, na banca, na dissertação, para dar uma ilustração. Vou passar aqui outro slide. É isso aqui. Bom, obviamente que esse conjunto de provas, esses conjuntos de investigação está no contexto do sistema de justiça criminal, né? Obviamente que nós nós herdamos esse sistema criminal dos países que herdamos. Aqui no Brasil foi assim, herdamos o sistema da civil law, e nos Estados Unidos eles adotaram o sistema common law, né? Esse sistema influenciam, obviamente, naturalmente, influenciam a investigação criminal, né? A gente começa a ter, a montar as semelhanças, as similitudes e as diferenças entre a investigação lá e aqui. Muito decorrente por causa do common law, é uma questão da justiça, muito próximo da questão negocial, né? Ela é uma justiça corretiva, como Aristóteles fala, né? Ela tenta ser reparadora, ela mostra a questão, mas as partes de um sistema como o law, elas atuam simultaneamente ou simultaneamente para convergir na sentença. Elas negociam todo o processo, né? É uma questão elas influenciam muito mais do que o juiz. Ele é muito mais mediador do que no civil law. No civil law, as partes, né, diz os fatos e ele diz o direito. Isso é fundamental, isso faz a grande diferença na investigação criminal. Bastante, isso é bastante relevante, reverbera de maneira acintuosa a questão, né? Porque o common law, a questão é resolver a questão social, o problema social que está. Não que o civil law não esteja, não prima por isso, mas ele prima por um caminho mais diferente, menos pragmático, mais processual, enquanto no common law a gente vê mais pragmatismo, né? Mais a questão resolvida, né? Isso. Por isso é uma justiça corretiva, né? Aquela justiça que repara, o status quo, quando isso é possível. Diferente da justiça distributiva de Aristóteles, que distribui os seus direitos de acordo com o seu merecimento, né?
E assim a gente consegue ver de procedimento, obrigatoriedade, indiciamento, arquivamento. Deixa eu ver se eu vou comentar um pouco aqui. Não, tá? Procedimentos são os procedimentos no Brasil é diferente do procedimento americano. Né? Nós, no Brasil, a investigação inicia pelo inquérito, pode iniciar pelo inquérito policial, ele pode ser por portaria ou auto de prisão em flagrante. A autoridade policial ele tem que ter um conhecimento jurídico, né? Porque ele precisa, naquele momento, destrinchar os fatos e encaixar os fatos em cada procedimento legal que cabe. Se é um caso de um menor infrator, né? Um procedimento. Se é um maior infrator, se é um maior infrator, procedimento auto de prisão em flagrante. Então, ele tem que ter ele deve ter o conhecimento jurídico para fazer o encaixe. Se é um problema de juizado de pequenas causas, se é um crime de menor potencial ofensivo, ele tem que ter um conhecimento, um arcabouço jurídico bem formado, bem encaixado, para que encaixe os fatos nesse procedimento. Já nos Estados Unidos, é um pouco mais diferente. No caso do flagrante, né, quem geralmente é o patrulheiro, é aquele agente que vai no local, é o primeiro, que o exercício da polícia militar aqui no Brasil, lá quem faz é o patrulheiro, né? Ele é a pessoa que chega ao local. Se o caso for de prender, é um procedimento mais de formulários, né? Você faz o formulário, entrega, se tiver mais diligência para fazer, se faz através do detetive ou do investigador, né? Cada estado tem uma diretriz, e aí ele vai desenrolar a investigação e encaminhar para o Departamento de Justiça, né? Que faz o exercício aqui é o Ministério Público, né? Nós temos a diferença também na obrigatoriedade de instaurar o procedimento, né? No Brasil, nós somos obrigados a instaurar, somos obrigados a enviar o procedimento investigatório num prazo legal, né? Esse prazo, mesmo não concluso, né? Mesmo sem nenhuma prova, a gente é obrigado a remeter para pedir prazos dilatórios, né? Lá já é bem diferente, né? Eu estou falando na forma geral, porque a minha pesquisa eu olhei nos departamentos de polícia de Los Angeles, do Texas, né? Tem uns conteúdos muito semelhantes e algumas peculiaridades de cada estado, porque o federalismo é diferente do federalismo que temos no Brasil, né? A obrigatoriedade, eles não têm eles só vão inaugurar uma investigação quando há indícios suficientes de autoria e de materialidade, e só remete ao Poder Judiciário se isso for se o infrator for levado a julgamento, né? É diferente da gente, a gente é obrigado a enviar o procedimento, mesmo não concluso, mesmo sem prova ou com poucas provas, a gente tem que caminhar para o Ministério Público para inaugurar para pedir para a dilação de fato. O indiciamento é muito parecido, né? Tem que, em ambos os estados no Brasil, né? Tem que haver um parâmetro, um indício tanto de materialidade e autoria quanto outro. O arquivamento também é bastante diferente. O indiciamento é semelhante, o arquivamento é bem diferente. Lá, a polícia, em maioria dos estados, pode arquivar. No Brasil, não pode. Quem arquiva é o Ministério Público, encaminha ao Ministério Público, que vai fazer a douta apreciação do procedimento investigativo e vai encaminhar. Eu vou falar a causa provável posteriormente, mas vou passando para outra. Então, o modelo de sistema de investigação no Brasil e nos Estados Unidos, né? Aqui, quem delega, a lei delega à autoridade policial que faça a investigação, né? Nos Estados Unidos, o investigador, ele encerra a investigação, entrega para o departamento, logo que faz relatório, encaminha para o Ministério Público, isso não é em todos os estados, mas existe um inquérito ministerial. Quem promove a investigação é o Ministério Público, junto com a polícia. A polícia é um órgão
auxiliar da investigação do Ministério Público, e quando também o Ministério Público também não o delega para fazer essas funções, né? No Brasil, a gente tem o delegado da autoridade policial tem a capacidade postulatória, né? Nós postulamos a prisão preventiva, temporária, o mandado de busca e apreensão. Isso é uma herança daquela questão da intendência portuguesa que cabia ao Ministério. Isso é um resquício daquela fonte que embebedou a autoridade policial, que hoje tem essa capacidade postulatória, né? Mas também tem questões que no Brasil teriam que ser vistas para que esse inquérito ministerial, também feito pelo Brasil, levasse a cabo as questões da separação de poder, da questão do foro privilegiado, do monopólio da ação penal, né? Tudo isso ainda tem que ser resolvido, né? Mas o Ministério Público também faz investigação aqui no Brasil, essas coisas. Isso é referente à teoria da ação penal, que tratou sobre os poderes implícitos do Ministério Público, né? Vou passar aqui para a próxima slide. Bom, esses dois casos que eu me refiro aqui são dois casos. Eu vou falando logo no bojo, porque me falta mais 5 minutos. Esses foram procedimentos realizados com muitas similitudes no Brasil como nos Estados Unidos. A chegada do local, os problemas com a imprensa, né? São dois casos que foram bastante divulgados pela imprensa. O caso do O.J. Simpson foi um caso que até a fuga foi televisionado e deu mais audiência do que o Super Bowl, que é o programa que mais é assistido nos Estados Unidos, para você ver o quanto foi importante esse julgamento. Esse problema com a imprensa é um problema que a gente precisa estudar, precisa saber lidar com isso, né? É um instrumento muito difícil, é complicado isso. Mas eu queria botar esses dois casos naquele período da prova científica, né? O promotor que trabalhou, o Francisco José Tadei Sampranelli, a primeira abertura da fala dele no tribunal do júri foi dizer que aquele era um caso muito similar ao que é o programa americano do CNSI, né? Porque era talvez o grande divisor de água das relações com a investigação científica, né? Obviamente que já tinham investigações, mas como a divulgação foi o crime foi tão bárbaro, né? Foi a morte da menina Isabelle, que foi jogada pelo pai pela janela. Isso repercutiu de sobremaneira no interesse da nação, né? Isso foi bem reportado, mas eu queria dizer a prova científica, o local de crime, como os peritos trabalharam, né? A coleta de informações, a coleta de dados, a utilização tanto que a prova testemunhal não foi tão relevante disso, mas a preservação, aquelas ações que verificavam a cronologia do tempo, isso e foi buscando os dados com a informação, foi o que terminou solucionando o caso. Isso foi bastante divulgado à mídia, né? Eles negando, a acusação usou muito desses instrumentos, né? E conseguiu resolver o problema, né? No caso do J. Simpson, ele foi absolvido. Foi mais por as questões raciais que envolvem, aquelas questões sociais que envolvem a investigação, elas sofrem essas consequências, né? No caso do J. Simpson, o preconceito, a questão racial ficou muito aflorada, né? Em vários momentos, né? E a defesa soube utilizar isso, abusou
demais da questão racial, mas houve a questão da prova científica, né? O indiciamento do O.J. Simpson só ocorreu depois que da análise do DNA que se encontravam nas luvas que foram encontradas no local de crime. Então, a questão não foi nem da solução, da elucidação do crime. O crime foi elucidado muito fácil, não foi tão difícil. A questão da absolvição foi a questão mais social do que a questão da investigação. Isso nesse contexto todo. Obviamente, a investigação não está na Lua, está na Terra. E na Terra sofre as influências da sociedade como um todo. Gente, professores, é o que eu tenho a dizer. Essa é a história da minha vida. E, enfim, encerro aqui essa apresentação para começar uma nova história. Obrigado e estou aberto às perguntas. Obrigada, Paulo. Muito obrigada. Então, agora a gente inicia os questionamentos dos professores, né? Como de costume, o professor convidado aí é o professor Daniel. Acredito que a gente inicie por ele. Depois a gente passa para o professor Robinson e, na sequência, para o professor Tiago. Aí o professor Daniel pode se manifestar se ele gostaria que o Paulo respondesse todos os questionamentos dele na sequência ou se a gente faz assim de forma cumulativa. Tá bom? Professor Daniel, primeiramente, muito obrigada aí pelo aceite do convite. É uma honra aí ter o senhor conosco. Obrigado, professora Iris. É uma grande satisfação ter recebido esse convite, uma grande satisfação estar aqui nesse fórum virtual. Me escutam bem? Tá, o volume tá bom? Tá ótimo, né? Então, Paulo, eu na verdade, todo o assunto que envolve o direito norte-americano é um assunto que me traz muito agrado, porque eu estudo o direito americano já tem 15 anos e eu tenho uma íntima relação com essa parte da common law e esse direito comparativo que você bem tratou aí no universo da investigação criminal. Eu tenho uma grande satisfação de cuidar desse tipo de assunto. E quanto a isso, eu queria fazer 2 questionamentos a você, Paulo. O primeiro é o seguinte: eu queria ter um pouquinho mais de assertividade da sua parte, no sentido de sua opinião a respeito ficou muito claro assim os termos comparativos da investigação e tudo, mas eu queria saber uma opinião crítica sua. Até que ponto você acha que o Brasil poderia absorver algo que seria útil do sistema investigativo da common law, ou o inverso também, né, tendo como parâmetro o critério justiça da definição da verdade, da melhor apuração do crime? Até que ponto você acharia também que seria interessante que o sistema investigativo criminal dos Estados Unidos poderia ter uma certa influência daquilo que nós estamos acostumados, no sentido de aprimoramento? E antes de você responder essa, eu vou já abordar a segunda questão. Isso por quê? O procedimento criminal dos Estados Unidos, ele é um procedimento muito questionado. Ele nas academias de direito, sobretudo nas academias de direitos humanos, filosofia, sem ativismo de direitos humanos, mas um opinamento bastante científico, ele é criticado por conta das influências. Você tratou muito bem no seu trabalho a influência midiática, né, que realmente modula boa parte da opinião, sobretudo quando se fala em júri. Mas é uma característica da common law, do sistema da common law, você levar todos os problemas da sociedade para ser tratado com a sociedade. Por esta razão que nós temos todos os assuntos levados a júri, porque são os membros daquela comunidade que vão decidir o futuro da própria comunidade. Isso faz parte da estrutura do common law. Mas tem um critério que hoje é muito questionado. Quando eu falo hoje, eu digo assim, tranquilamente, nos últimos 10, 15 anos, tem sido muito criticado, que é a questão do plea bargain, né, que seria aquele instrumento que se assemelharia à nossa ANPP, né, mas não é muito mais amplo que a ANPP,
que é justamente aquele coeficiente de barganha que o acusador ele tem sobre o acusado, e isso ele é tratado nos Estados Unidos de forma meio banalizada, e a crítica é justamente essa. Por quê? Porque tanto o Prosecutor Office como o responsável pela autoridade policial, que é o xerife, geralmente, o nome do cargo estadual, eles são cargos eleitorais, eles estão lá por um mandato eleitoral. Então, nessa satisfação que ele precisa dar para a sociedade desse mandato eleitoral, eles têm na sua visão que o bom desempenho do seu trabalho é o número máximo de condenações ou de encaminhamento de processos criminais contra diversas pessoas. Então, eles abrem procedimentos criminais absurdos, sobre coisas absurdas contra todo mundo. E, no final das contas, eles resolvem aquilo por plea bargain, né? Que é a negociação que não chega nem, muitas vezes não chega nem à porta do judiciário, mas que conta estatisticamente para o case lock desse xerife ou desse prosecutor office como uma das ações de repreensão à criminalidade e de satisfação à sociedade. E a forma como isso é banalizado hoje, ela é muito criticada, porque os pensadores da common law hoje, a comunidade jurídica, eles não conseguem encontrar uma saída jurídica para tentar frear isto, né? Porque o sistema da eleição dessas figuras que são responsáveis por essa ação, ele já tem o contraponto, que é o tal do recall, que seria o sistema de impeachment, né? Se a sociedade estiver insatisfeita com o xerife, estiver insatisfeita com o prosecutor office, a sociedade se reúne, a comunidade, né? Que eles usam muito o termo comunidade, a comunidade se reúne e retira aquela pessoa do cargo e coloca outra, nesse tipo de satisfação. Então, o contrapeso seria justamente esse. Mas o que os estudiosos entendem é que, na análise da investigação criminal, verifica-se que é uma banalização de uma larga onda de criminalização de todos os atos e todas as condutas. E eu vi que você tratou muito da questão da influência da mídia, né, nos contornos decisivos dos julgamentos. Mas eu queria também saber da tua opinião, qual é a sua opinião com relação ao contorno dos elementos políticos, né, que, sobretudo, com relação a essa questão do plea bargain. Seriam essas minhas duas perguntas. Respondo agora. Posso responder agora, professor? Eu respondo no final, agora mesmo, né? Sem problema, né? Sim, por isso, favor. Isso, acho que sim. Isso. Obrigado, professor. Obrigado pela experiência que o senhor passou. Agradeço por estar aqui conosco, né? Bom, não existe a verdade, nenhum processo. Quem fala isso é Ronald Dworkin, né? Quando ele trata sobre falar sobre a verdade, ninguém chega à verdade real, né? Mas uma justiça sem nenhuma prova é arbitrária, né? Esse é o grande princípio. Tanto aqui como lá, existe arbitrariedade, né? Nós temos aqui como lá, né? O Estado perseguidor, o Estado brasileiro, ele tem uma estrutura boa, né, de acusação, a persecução penal é o Estado todo contra o indivíduo, né? Não é diferente do que acontece nos Estados Unidos, né? Que é o Estado todo contra o indivíduo, né? Tanto é que as causas lá Miranda versus Arizona, né? No caso famoso que deu o aviso de Miranda, né? As circunstâncias que nós a questão que no common law que a gente poderia absorver um pouco mais, né? Nem tudo, obviamente, a gente precisa realmente existem essas críticas, né? De criminalização de quase tudo, né? Tem a questão da mídia, tem a questão social, a questão política, né? A pessoa é eleita, mas isso não é de toda maneira ruim, né? A política faz parte do nosso sistema. Nós vivemos aqui no Brasil e nós vivemos
politicamente, né? A gente se expõe politicamente, não existe como o cidadão ficar longe disso, né? E chamar a sociedade. No Civil Law é muito cômodo a gente apresentar os fatos e a discussão fica entre a questão jurídica e os fatos, mas quem vai decidir é o juiz. Enquanto lá é a própria sociedade que resolve. Há circunstâncias em que a sociedade resolve até contrário à lei, né? Se isso for interesse dela. E aqui essa formalização, essa questão, a questão da obrigatoriedade, por exemplo, de instaurar o inquérito policial, né? A gente fica muito atrelado aos protocolos. Existe um excesso de formalismo no Brasil que atravanca todo o progresso da investigação policial no Brasil. A gente é obrigado a enviar um inquérito policial com quase poucas peças de provas, né, para pedir mais dilação probatória. Fica nesse vai e vem que o Michel Mirce falou no trabalho dele lá da UFMA, da Federal do Rio de Janeiro, que ele disse lá, fica nesse bate-bola de inquérito ir e voltar, que numa hora vai arquivar e não vai dar nada. Isso é um custo muito alto para o país. A investigação policial no Brasil é caríssima. Pô, a gente, para investigar, os mesmos instrumentos que a gente faz a investigação policial de um furto de uma bicicleta, a gente usa para um assalto a banco, né? Isso é caro, isso custa. E a sensibilidade, isentando a sociedade dessa questão, isentando a questão política disso, é como se a gente resolvesse o problema no outro universo, né? Em outro lugar. Isso eu acho que a gente precisava importar um pouco. Obviamente que existem críticas, né? Obviamente, hoje a gente vê que o abuso da polícia americana, no caso do J. Simpson, né, não houve abuso, mas aquele sentimento de que a polícia era uma polícia racista, era uma polícia, influenciou demais no resultado. A sociedade falou, não, mesmo com os fatos que estão aí, né, a gente tem uma dívida com esse cidadão por isso ou por aquilo. A gente afasta a lei e o liberta. Né? Mesmo com todas as provas, mesmo com toda a ciência que foi utilizada no caso do J. Simpson, né? Essa questão de envolver a sociedade, que é muito peculiar do common law, é importante para o desenvolvimento da polícia, é importante para o desenvolvimento social e é importante para o desenvolvimento da investigação policial no Brasil, né? A segunda pergunta da questão do envolvimento político é essa questão, né? Onde nós estamos inseridos, né? A gente termina a questão burocrática no Brasil tendo prioridade em relação aos fatos, né? A gente vê que no trabalho mesmo da Universidade do MIS que a gente pode instaurar um inquérito, a gente instaura um inquérito policial, mas isso não quer dizer que nós vamos investigar. Eu estou falando isso como policial. E a gente instaura o procedimento mesmo para cumprir protocolos legais. A gente não tem a gente não vislumbra nenhuma possibilidade de êxito nessa investigação. É diferente, isso que eu acho que poderíamos importar um pouco do universo do common law, do universo. Obviamente, com as garantias que nós precisamos ter, obviamente, das garantias individuais do cidadão. A gente não está pedindo para que isso seja suprimido. Mas a questão que envolve é aquela questão que a sociedade quer resolver, a questão célere, e vai resolver conforme o interesse da sociedade. A gente não pode se esvairar dessa questão. É importante que a política esteja envolvida. Eu sei que existe uma criminalização no Brasil por causa da má política. Não há dúvidas, né, que nós sofremos isso, né? E tem certa razão, mas é importante que isso fosse inserido no contexto. A mídia é realmente um problema tanto lá quanto aqui, né? Existe a pressão que a mídia faz nos casos de grande repercussão é tanto lá quanto aqui. Então, eu não sei se eu consigo responder ao professor,
Daniel, mais ou menos nesse sentido. Não sei se eu preciso esclarecer mais alguma coisa, se o senhor quer que eu esclareça. Não, é isso mesmo, porque a mídia ela pode servir tanto para absolver como para condenar, né, dependendo do aspecto. No caso do O.J., ela estava muito mais pró-absolvição do que condenação, mas nós enxergamos muito o papel da mídia lá também em condenação de inocentes, né? Às vezes não existe elementos jurídicos para se condenar uma pessoa, mas quando a mídia já faz essa avaliação depreciativa daquele indivíduo, a sociedade já o considera um convicto, independente da justiça ter feito isso ou não. A mídia tem realmente esse efeito. Mas hoje, como eu lhe disse, o maior problema tem sido lá o elemento político. Mas o elemento político ele traz um ponto específico. A mídia ela pode absolver ou pode condenar, dependendo da simpatia que ela tem com o acusado e também dos contornos do crime. Mas a questão política, da nomeação política e das metas de satisfação de repreensão ao crime e a banalização do plea bargain como método de se bater estatísticas de repreensão criminal, ela sempre trabalha no sentido de se avolumar e banalizar a criminalidade. Então, ela tem sempre um efeito depreciativo diante daquela comunidade. Porque nós temos hoje os Estados Unidos como o país que possui a maior população prisional do mundo, né? Então, é um país que já existe uma intolerância muito grande na persecução penal. Então, a gente tem uma população prisional que é considerada a maior do mundo e o sistema de persecução penal ele é avassalador no sentido de se pegar qualquer um, porque a manutenção daquele responsável pela persecução penal e responsável pela investigação criminal, a manutenção dessa pessoa no cargo depende disso. Então, é um ciclo vicioso. Né? Ele precisa pegar um inocente que passa na rua e jogar uma acusação falsa para depois liberá-lo com o plea bargain, porque ele precisa dessa numerologia no seu case log para poder, no dia que tiver que ter a reeleição, ele falar, esse ano eu fechei com 2.000 acusações criminais, da qual o Estado adotou 1.500 plea bargain. Mas se você for olhar nesse universo aí, dessas 2.000 acusações, 1.500 são extremamente banais. Mas isso é um sistema político perverso, né? Porque ele precisa disso e a sociedade, a comunidade americana, ela gosta muito disso. Né? A comunidade americana é uma comunidade muito sedenta pela questão da vingança, pela perseguição daquela pessoa que perpetra o crime. Então, essa questão política hoje, na sociedade americana, ela é muito mais perversa do que, na verdade, a midiática. Né? E aí, eu trouxe esse assunto à tona justamente só para... Porque, como o efeito, o caminho que nós estamos traçando aqui no seu trabalho é praticamente o mesmo, né? Não existe um sistema perfeito, mas a gente trabalha para tornar ele próximo à perfeição. Não existe sistema perfeito, mas a gente trabalha para ser próximo à perfeição, no sentido de a gente minimizar os erros. Né? O objetivo do sistema judicial é você minimizar os erros, você aumentar o coeficiente de justiça e diminuir o coeficiente de injustiças. E nesse ponto, a mídia e o critério político, ele cria um obstáculo na persecução e nessa melhoria de procedimentos. Né? E como você abordou a questão midiática, eu queria saber também a sua opinião com relação ao elemento político. Tá? Porque os pequenos crimes hoje, porque os midiáticos são os grandes, né? Mas vamos falar daqueles criminosos do dia a dia, os batedores de carteira, aquelas pessoas que são embriagadas, dirigem embriagados. Essa turma, né? Essa turma, ela sofre hoje, não na mão da mídia, mas ela sofre hoje na mão do coeficiente político. E é a grande maioria da população. Né? Então, eu trago isso apenas para um critério de pensamento crítico, para você, dentro desse seu pensamento que você desenvolveu, para que você também traga dentro da sua mente uma elaboração racional em cima desse aspecto. Quer que eu faça a complementação? Concordo, professor, sem dúvida. As questões de abuso, mas isso não vem isso também acontece no Brasil, né? Infelizmente, isso é a questão
essa questão de fazer justiça é um tanto quanto complicado. Mas concordo com o senhor. Acho que caminhamos para essa situação, né? Mas a sociedade também muda, né? A sociedade americana hoje é muito mais preocupada com essas questões do pequeno delito, né? Aqueles que cometem pequeno delito. O carceramento é um histórico, né? Isso é histórico, já vem há muito tempo, mas a sociedade também muda. É por isso que a política é tão bacana, é tão importante para a questão investigativa, né? Ela também vai mudar, né? Esse sentimento, nós brasileiros não temos com a nossa justiça. A gente acha que eles estão lá e eles que vão resolver do jeito deles, e a gente fica meio isento dessa responsabilidade, né? A sociedade fica assim, pô, entreguei, eu quero que façam justiça. Lá eles querem que a sociedade participe da justiça, né? Tem uma diferença, eu acho que existe essa diferença é importante. E claro, essa crítica que tem é uma crítica o que aconteceu lá nos Estados Unidos na questão racial não foi a morte de pessoas negras por policiais brancos. Isso repercute hoje repercute muito mais do que antigamente, né? Hoje a gente já tem gente, não se ia nem a julgamento policiais brancos. Hoje tem policiais brancos na prisão cumprindo pena. Eu acho que isso é uma questão daquilo que nós falamos, né? A política, eu sei que é ruim isso, né? Que a visão que nós temos dos nossos políticos não é boa, mas fazer política já se fazia no tempo de Aristóteles, né? Naquele momento histórico, né? Fazer política, apesar de até que acho que Platão não acreditava na democracia, não achava legal a democracia, mas aquele pensamento, aquela mudança é a mudança da sociedade que vai esse paradigma de injustiça ou justiça, né? Dependendo do ponto de vista, né? Vai depender do olhar da visão social. E essa sociedade é o social, é a questão que está nos Estados Unidos. A gente está vendo isso. A Califórnia tem um caso lá, tem uma nova lei, muito criticada também, que é acima de $900, crimes não são nem não são julgados, nem como se o crime não ocorresse, né? A maneira lá da Califórnia tem isso, é muito criticado, obviamente, né? A principal crítica é preciso pelo menos uma reprimenda, preciso apenas despenalizar, mas despenalizar não tirar a pena privativa de liberdade nesse momento e colocar uma de restritiva de direito e essas coisas que lá ocorrem. Isso tem acontecido hoje na Califórnia, né? A gente sabe que lá tem crimes com um certo valor, não são abertos inquéritos, procedimentos, nem nada lá. Esse comportamento revigora a necessidade do cidadão, da sociedade, que participar da investigação, participar das soluções do problema. A sociedade brasileira fica muito alheio às questões da justiça, como se fosse um outro universo, outro mundo, né? A gente trata o Supremo Tribunal Federal como se ele estivesse na Lua, não está no Brasil. São questões que relevam essa questão. Eu acho até que hoje o Supremo Tribunal está muito político, né? Ele se envolve nas questões políticas. Eu não sei se eu consegui responder, né? Concordo com o senhor, obviamente, isso é o certo a fazer, e concordo. Não, tá ótimo, Paulo. Não existe resposta certa, né? É uma questão de diálogo mesmo, troca de experiências, né? Mas tudo bem, eu estou satisfeito. Quero te agradecer aí pelo seu espírito investigativo, de ter a curiosidade de se aprofundar no direito norte-americano e traçar um paralelo. Todas as ferramentas de comparação de sistemas jurídicos, elas são muito bem-vindas, porque
promove uma crítica que vem de fora, né, uma crítica exógena, e através de críticas exógenas a gente pode, muitas vezes, permitir o progresso. Então, eu parabenizo tua iniciativa de ter essa curiosidade de fazer um paralelo entre o sistema brasileiro e o norte-americano. Eu acho isso extremamente válido, extremamente apropriado para um âmbito científico como o do mestrado. E aí eu encerro minha participação agora, te parabenizando, agradecendo aí pelas suas colaborações, e passo a palavra para a professora Iris, para ela conduzir a solenidade aí. Muito obrigada, professor Daniel. Muito obrigada pelas suas colocações. Então, agora a gente passa a palavra para o professor Robinson Fernandes. Então, professor, fique à vontade. Desde já, muito obrigada pela aceitação do nosso convite. Bom dia a todos mais uma vez, professora Iris, professor Tiago, professor Daniel, doutor Paulo, professora Camila. Primeiramente, é uma honra, um grande prazer estar aqui. Tive a oportunidade de estar na banca de qualificação do doutor Paulo, e isso nos permite verificar a evolução do trabalho, né? Meus parabéns pela evolução, doutor Paulo. Eu vi que praticamente todas as sugestões que foram pontuadas naquela ocasião da qualificação pela banca foram incorporadas aí no trabalho, né? Isso é muito bom, muito bacana. E trabalho muito maduro, trabalho que veio trazer uma contribuição científica, acadêmica muito interessante. Endosso aí todas as palavras do professor Daniel, penso que é nessa linha mesmo. Apenas a título de sugestão para eventual publicação, pelo menos a versão que me chegou, eu sugeriria passar por uma revisão geral, tanto de formatação como de português. Eu acho que é válido. Pelo menos na minha versão, eu detectei ainda algumas coisinhas, poucas coisinhas, né? Às vezes, por exemplo, mandato, ao invés de mandado judicial, mais, ao invés de mas, né? De adversativa. Coisas que são naturais num trabalho dessa magnitude, que ganha esse corpo, né? Que nos passam despercebido. E isso não é demérito algum fazer uma revisão neutra, externa, por um copydesk, por um revisor de texto, até para abrilhantar ainda mais o trabalho com a cereja do bolo, como nós falamos, né? Mas, dito isso, faço, então, as minhas indagações com base no que eu tive a oportunidade de ver aqui do trabalho, da evolução, né? A primeira delas, Paulo, seria breve. Eu vou fazer uma e pediria que você fizesse a resposta na sequência. São 4 perguntas aqui que eu tenho para fazer, tá? A primeira delas eu pediria até sucintamente, porque você já falou de uma certa forma disso aí na exposição, mas eu gostaria de ouvir bem sucintamente, mais um pouquinho mais, quais as similitudes que você encontrou no caso Simpson e Nardoni, por que você trouxe ele para o trabalho? Eu sei que você discorreu sobre isso no trabalho, falou aqui também, mas para mim ainda ficou um pouco assim nebuloso. Seria o quê? O processo pericial, propriamente dito, o homicídio? Quais os aspectos que, na sua visão, são interessantes para trazer esse comparativo do modelo americano para o modelo brasileiro, envolvendo esses 2 casos em particular? Bom, eu tive pouco tempo para explanar, né? A questão das similitudes foi a coleta da prova, né? A prova foi a prova testemunhal nos 2 casos foi até um pouco preterida, né? As informações coletadas no local do crime mostram que elas são importantíssimas, né? O tempo de resposta da investigação foi muito parecido, né? As similitudes estão aí. O caso do O.J. Simpson, o próprio O.J. Simpson podia ter sido preso naquele instante que ele estava lá, quando ele retornou da viagem que ele fez a Chicago, né? Que ele fez a história cobertura, ele poderia ter sido preso. Ele chegou a ser algemado na casa dele, lá em Rockwell, né? E ele foi algemado, isso que gerou maior crítica, né? Porque na questão do O.J. Simpson, a reverência ao jogador, né? Ele foi um dos maiores jogadores até hoje. Os recordes esportivos dele, poucos bateram, acho que nem em torno de 10. A quantidade de jardas percorrida por O.J. Simpson
acho que é de 2.000 em um período. Isso até hoje é considerado algo... E o policial, por incrível que pareça, admirava tanto quanto a questão racial não existe, de fato nem existiu, porque a referência àquele jogador é como se a gente tivesse prendido Pelé no Brasil, né? Então, a repercussão foi outro ponto o tratamento das polícias com a mídia foi uma coisa também muito similar, né? A imprensa, tanto lá quanto aqui nos Estados Unidos, como no Brasil, a cada passo da polícia, a cada informação, a cada vazamento, tudo era divulgado passo a passo entre os dois casos, né? E a prova, é isso que eu falo, né? Que a gente está passando da prova pericial para um período da prova processual, né? Esse momento é a prova da ciência, né? É aquela filosofia em que Deus ficou um pouco foi afastado da filosofia para encaixar as experiências humanas, né? E nesse sentido a gente vê que isso tudo, a experiência dos policiais em escolher, porque você tem uma gama de instrumentos, né, para investigar, tem a reprodução simulada dos fatos, tem a coleta de dados, de interceptação telefônica. O policial ele não pode fazer tudo, porque se ele fizer tudo, ele vai perder tempo, e tempo é fundamental na investigação. Isso são as similitudes. As diferenças é bem protocolar, né? As diferenças é porque nós aqui forma pelo aquele processualismo já no inquérito policial. É o pré-processo, mas tem outro pré-processo que vai caminhar para a justiça. Então, essas são as questões que eu acho que apresentam semelhanças, né? Perfeito. Obrigado. Partindo para o próximo questionamento, então, na sua visão, você entende que se deve fazer a investigação preliminar sem a instauração do inquérito policial no Brasil, sobretudo diante agora da lei de abuso de autoridade, aquela questão da justa causa, né? Internacionalmente se fala muito dos indícios razoáveis, né? Dos fundamentos razoáveis e tal. E eu já gostaria que se você pudesse responder, se fazendo um cotejo com a questão dos Estados Unidos. E lá, é feita essa investigação preliminar? Como se procede? A gente pega a resolução do Departamento do Texas, né? Eles falam sobre a questão da obrigatoriedade de investigar, né? É aquilo que o professor Daniel falou da questão que eles têm que bater meta, né? As metas investigativas, né? As metas de produtividade. Isso não é ruim. Tem que ser controlado, mas não é ruim. É melhor não ter metas. Não, é melhor ter metas, né? Esse negócio. Bom, na questão a gente tem o BPI é uma questão que é necessário. A gente hoje uma delegacia aqui, uma delegacia no estado do Maranhão, ele tem em torno de 10.000 ocorrências anuais. A gente vai instaurar no máximo um delegado consegue instaurar no máximo 200 a 300 inquéritos no ano, né? Então, muitos casos nem vão ser investigados. E a gente, às vezes, vamos ter a oportunidade de obter êxito numa investigação, e a outra a gente vai saber que aquela investigação não é nem crime, nem é o fato típico. O VPI, a verificação preliminar de investigação, é necessário, é salutar para um sistema que é muito sufocado, né? De protocolos, entendeu? De obrigatoriedade, de prazo, que coisa que os americanos não têm. Ele remete o procedimento investigativo quando ele está concluso. A gente tem que remeter, a gente passou aquele prazo processual penal, a gente tem que remeter para pedir dilação. Isso, às vezes, passa meses. Aquela questão do tempo
da investigação, né? O time da investigação é importantíssimo, a gente perde esse time, né? Se não for uma coisa, tanto é no caso do JC, do caso da Isabela Nardoni, obviamente que a mídia, né? a questão política que envolveu, a questão social que envolveu tudo isso, puxou a celeridade do processo, tanto lá quanto aqui. Mas é importante que haja um princípio inicial de uma investigação preliminar inicial. Obviamente existe. Perfeito. E ainda nessa linha, eu sei que você já discorreu aqui para nós um pouquinho sobre isso, já tratou do assunto, mas você entende que é possível a seletividade na apuração das infrações penais? Porque eu achei muito bacana até a transparência que você deu, a sinceridade, né? Instauram-se tantos inquéritos e já sabemos que aquilo não vai ser investigado na prática. Instaura-se protocolarmente. E aí, nessa linha, diante do princípio da obrigatoriedade, quer aqui ou quer nos Estados Unidos, você entende que é possível a seletividade? E se entende que sim, quais os parâmetros que você sugeriria para balizar minimizar essa discricionalidade diante da seletividade em face da obrigatoriedade? A seletividade já ocorre de forma indireta, né? Legalmente já ocorre, né? A gente já faz isso, né? Porque nossos inquéritos são inquéritos grandes, né? Geralmente são volumes muito grandes. É aquilo que eu falei, a gente utiliza quase os mesmos. Por exemplo, o delegado do interior do estado do Maranhão, ele usa quase os mesmos instrumentos para instaurar um inquérito de um furto de uma bicicleta, de uma motocicleta, e um assalto a banco, né? Se ele não vier com a estrutura da capital para que ele faça um trabalho melhor, ele se dispõe daqueles processos. A delegacia de polícia no Brasil e no mundo, não aqui, e no mundo, é um grande ambulatório, né, das questões sociais. Elas estão ali, a gente vai escolher o paciente que tem condição de sobreviver. A máxima, o fundamento nosso, é aquilo que eu teria que resgatar. Não existe fundamento legal para você fazer seletividade. A menos que a gente incorpore um pouco da questão política que é dos Estados Unidos incorporar a nossa. A gente sabe que algumas questões, algumas investigações são proeminentes, são necessárias. É importante porque aquela investigação vai criar aquela sensibilidade da impunidade. A questão de ser ambulatória, tanto lá quanto aqui. A questão no Brasil, quanta sensibilidade. Aquela questão do professor Tiago falar do homem racional, daquela pessoa que é racional, que ela precisa saber, né, que vai ser investigado nesses casos e que ela vai ser para ela ser dissuadida a não cometer o crime. A gente sabe que a gente não consegue sempre, mas a questão, eu só vou poder fundamentar isso se eu trouxer a investigação policial para o seio da sociedade, para que a sociedade mesmo resolva o problema. É diferente de eu dar os fatos, me dê os fatos que eu te dou o direito, né? Eu só poderia fundamentar por aí. Mas, na verdade, eu não vou chegar a esse denominador comum, legalmente falando. Perfeito. E só para encerrar, eu gostaria de ouvir a tua opinião. O que você sugeriria de alteração no modelo brasileiro do inquérito policial, que é burocrático, de certa forma anacrônico? Acho que isso é um consenso até entre os operadores do direito, na área acadêmica, entre os delegados de polícia. O que você sugeriria? Questão de relatório, um relatóriozão, substituindo o arquivamento feito pela própria polícia, a substituição do indiciamento por algum outro procedimento, enfim, algo do modelo norte-americano que seria possível de se importar e construirmos um modelo. Estamos aí falando de reforma de Código de Processo Penal no Brasil e várias outras frentes, né? O que você sugeriria? A questão a fundamentação política. Eu só posso reverberar essa resposta se eu trouxer a questão social para o inquérito policial nacional, né? Enfim, primeiro é largar a questão. O primeiro passo é você realmente ter um pouco vai haver seletividade
você queira, quer não, né? As questões que envolvem a investigação policial, né? Tem questões de crimes de menor potencial ofensivo que pode ser... Eu sei que a pair bargain é muito criticado porque é feito para bater meta nos Estados Unidos. Mas a gente poderia negociar uma situação que a gente pudesse, na própria delegacia, estabelecer uma negociação, uma questão negocial, principalmente para os crimes de menor potencial ofensivo. De lá sair a solução, né? Eu sei que isso vai aumentar muito o poder da polícia, né? O intercâmbio, vai ter muito intercâmbio com o Ministério Público para fazer o controle externo dessas operações, né? Outra questão nessa questão. Mas é isso, lá, a questão dos prazos, né? É importante eu acho que é mais importante que o inquérito policial vá para o Poder Judiciário concluso, já definido com autoria, materialidade, se você precisar de mais uma prova, ou então até mesmo pode chegar junto, a proximidade com o Ministério Público é importante nessa questão, né? É você chegar para o Ministério Público, numa questão pessoal mesmo, doutor, o que o senhor acha? Você precisa de mais alguma coisa? Né? Não fazer na forma... Eu tenho isso, eu tenho essas provas aqui. Já é o suficiente para o senhor? Liga. Né? Como é nos Estados Unidos. O promotor vai lá na delegacia, não, eu preciso, acho que precisa mais disso aqui, ó, tem isso aqui que eu preciso, mais isso aqui, alguma coisa disso. Eu levo o inquérito policial já concluso para o judiciário. Tem inquéritos policiais por questões políticas, essa eu acho que é a questão política, que a gente vai levar para o tribunal para julgamento, mas a gente já sabe o resultado, né? Não precisamos saber o resultado, principalmente nas causas antijuridicidade. A gente é obrigado a instaurar o inquérito policial, o Ministério Público, junto com já poderia dar uma solução para aquele caso, já sabendo que o resultado, né? Não ter metas é tão ruim quanto ter metas também, né? A gente fica reclamando, é melhor não ter meta. Quando até a Dilma falou, quando tem meta, a gente dobra a meta. Mas não é assim. A gente precisa a sociedade, estando no contexto das decisões, ela vai cobrar disso e a gente vai ter que cumprir algumas metas, infelizmente. Perfeito, Paulo. Muito obrigado. Eu estou satisfeito. E meus parabéns aí mais uma vez. E restituo a palavra aí para a doutora Iris. Obrigado, doutora Iris, mais uma vez. Obrigada, professor Robinson. Obrigada pelas considerações. Então, agora a gente passa a palavra para o professor Tiago. Então, professor Tiago, fique à vontade para os questionamentos. Obrigado. Desde já, muito obrigada pelo seu aceite ao nosso convite. É uma honra ter vocês três aqui conosco. Ótimo, obrigado, professora Iris, obrigado pelo convite. Aproveito aí para cumprimentar todo mundo, professor Daniel, professor Robinson. E o nosso Ironman, Paulo Hertel. Temos dois Ironmans aqui na banca, aqui, o Daniel. Era justamente isso que eu ia falar, né? Temos o Daniel e o Paulo, os dois. Dois Ironmans aqui, ó. Então, você vê que essa aqui não é qualquer banca, não. Essa aqui é uma banca histórica. Esse O.J. Simpson tem, ó, tá fichinha do lado dessa banca aqui. Mas deixa eu falar, o Paulo, eu queria aproveitar aqui para cumprimentá-lo, então, pelo trabalho de fôlego, aí, um interesse investigativo muito, muito interessante seu. Uma dedicação de pesquisa muito forte, eu vi ali nas linhas do seu trabalho. Percebi também que você aproveitou muita coisa do que a gente já conversou lá na banca de qualificação. Você trouxe aí o institucionalismo do Douglas North, ficou muito bom ali, contextualizou bem, reforçou o seu referencial teórico, né? Você trouxe algumas coisas do Brasil Império, onde nasceu o inquérito policial, não, a invenção do nosso império, de 1871,
E, então, você trouxe aí, contextualizou bem, ficou bom, né? Nós só tem algumas questõezinhas, eu queria só te provocar com algumas coisas para clarear aqui alguns pontos. Acho que eu tenho aqui uns 4 questionamentos para você. Eu vou fazer os 4, aí depois você vai anotando aí e depois você me responde. O primeiro questionamento tem a ver um pouco com a primeira pergunta que o professor Robson fez sobre os 2 casos que você trouxe, né? Nardone e Simpson. Eu percebi, não sei se de forma precisa, que você focou muito ali na prova científica, perícia, né? Você praticamente fez uma narrativa ali muito focada em prova científica nos 2 casos. Mas eu vi também no Simpson, no caso do Simpson, você adentrou outras questões, tipo interrogatório, você dedicou um bom tempo ao interrogatório, e também ao júri no Simpson. Aí eu senti falta disso no outro caso, Nardone, né? O interrogatório lá não aparece, o júri também você não falou nada. Então, eu falei assim, aí eu fiquei na dúvida, o que exatamente você estava querendo ali? Focar na prova científica? Por que você trouxe interrogatório e júri num, não trouxe no outro? Já que estamos comparando os 2 sistemas, eu senti falta dessa comparação, né? Tanto por esse aspecto que no Simpson teve esse problema racial, né? Ficou bem... tem um documentário que foi feito sobre o caso, ficou bem claro isso, a questão como essa questão a questão racial afetou o júri nos Estados Unidos. Enfim, então fica com essa primeira questão para você, por que você não trouxe esses outros elementos e evitou esse tipo de comparação nos 2 casos, o interrogatório, o júri, e se o seu objetivo era realmente prova científica, porque, né, acho que valeria a pena você esclarecer isso no texto, dizer por que você está focando nela. Apesar do seu trabalho ser muito mais amplo do que isso, né? Na parte inicial do seu trabalho é muito mais amplo, traz muitas outras questões, você não foca apenas na perícia. Bom, essa é a primeira questão, o que me incomodou, né? A segunda questão, você trouxe essa dicotomia bem interessante do Douglas North, a sociedade de acesso limitado versus sociedade de acesso aberto. E você explorou isso muito bem no desenvolvimento social e econômico de um tipo de sociedade para outro. A minha pergunta eu senti falta disso no seu trabalho também, qual a influência dessa dicotomia no direito criminal? Né? Tem alguma influência? Acesso aberto, acesso limitado, na forma como o direito lá nos Estados Unidos, o direito aqui no Brasil se desenvolveram, o direito criminal? Então, essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta, você traz muita questão da common law, né? O júri americano ele é muito característico desse sistema de common law, um sistema mais social, um sistema mais histórico. Então, o júri é uma instituição fundamental no sistema common law americano, mas você trouxe um caso, o O.J. Simpson, em que a técnica foi meio que suplantada pela questão racial no caso, né? O que influenciou muito aí os rumos do júri. Então, só que a gente pode dizer que aí fica só uma provocação, queria ver sua opinião a respeito. A gente poderia ver esse caso, né, esse conflito entre racismo versus técnica versus tecnologia, que você focou tanto no de técnica, tecnologia, perícia. Esse conflito entre racismo versus técnica, que explodiu no júri, no caso americano lá. Será que a gente pode fazer isso, traçar uma crítica ao Instituto do Júri, uma crítica à common law, né? Já que o sistema perdeu em técnica ali. O homem foi absolvido, mas todo mundo sabe que o homem é culpado, né? Ficou meio esse clima no ar. Tanto que ele deu uma festa depois da absolvição dele, ele deu uma festa depois, poucas pessoas foram. Ninguém queria mais se envolver muito com o homem. Mas todo mundo sabia. Quer dizer, todo mundo sabia que era culpado, mas ele foi absolvido. Ele confessou. Depois ele confessou. Depois teve negócio. Então você vê, né? Então tem um conflito claro aí. Será que o Instituto do Júri pecou? Será que ele tem que ser revisado? Né? A gente poderia traçar uma crítica common law nesse sentido? Então fica aí a terceira pergunta. E para terminar, se traçou
algumas comparações interessantes entre um sistema e outro, né? Sistema americano, o sistema brasileiro. Por exemplo, você colocou ali, temos o delegado de polícia no Brasil, que para mim é uma grande jabuticaba, né? Essa figura do delegado de polícia no Brasil. E do outro lado temos o Ministério Público. Temos aqui a obrigatoriedade, né, do inquérito policial, da ação penal, do outro lado não. Aqui nós temos aquela questão, o nosso sistema exige a individualização formal das condutas, né? No sistema americano já é mais probabilidade, probable cause, né, como você colocou bem aí. Então é subsunção versus probabilidade. Aqui nós temos o juiz pesquisador, aquele que busca a verdade real. Lá temos um juiz que coordena apenas os trabalhos, né? As partes que têm iniciativa probatória. Aqui nós temos uma multiplicidade de procedimentos, como você falou, multiplicidade de procedimentos. Lá é um sistema mais simples, etc. Bom, já que você tratou de institucionalismo no seu referencial teórico, a pergunta é: essas diferenças, essas instituições que eu acabei de citar aqui, elas respondem às realidades sociais de cada país, né? Na sua visão, que é o que o institucionalismo faz. O institucionalismo diz, né, defende que isso, né, as instituições, elas são fundamentais para o desenvolvimento de um país. E elas respondem à biografia daquele país. Então, há uma crítica também a você importar instituições, né? Então, a gente fala muito aqui, né, no debate, a gente falou assim, o que é que o Brasil poderia aproveitar dos Estados Unidos, o que é que os Estados Unidos poderiam aproveitar do Brasil? Mas o institucionalismo do Douglas North, por exemplo, ele critica isso, porque essas instituições elas fazem parte da radiografia do país, né? Elas se desenvolveram daquela forma porque elas respondem a uma realidade socioeconômica daquele país. Então, isso que eu coloquei para você, essas dicotomias que eu acabei de citar aqui, você acha que elas respondem? O institucionalismo está certo, no seu referencial teórico, você encontrou realmente respaldo científico para isso? Elas respondem às diferenças socioeconômicas de cada país, sim ou não? Então, Paulo, é isso. Gostaria de ouvi-lo sobre essas questões, então. Te passo a palavra. Nos dois casos, é o produto que foi entregue, né? Quando eu adentrei na questão dos interrogatórios do caso Nardoni e do caso OJ Simples, no caso Nardoni, eles negaram todo o tempo, não produziram, o interrogatório não produziu a prova, nenhuma substancial, algumas informações quanto o cronograma dos fatos ocorridos naquele dia, no dia fatídico, né? Mas, enfim, não foram essenciais para a conclusão da investigação. A gente entregou, a delegada Renata Fontes, que foi do caso, entregou todos os elementos probatórios para o Ministério Público. Obviamente, o Ministério Público poderia ter produzido prova, o Sembranelli, ele já tinha toda aquela mega de respostas e perguntas que poderiam ser usadas no tribunal de júri. Por que eu entrei no interrogatório do J. Simples? Também não foi tão relevante, foi 30 minutos, e os entrevistadores estavam mais referendando aquele atleta, que era um atleta era como se eu estivesse falando com Pelé e Garrincha ao mesmo tempo, né? Aquilo fazia parte da vida deles, né? Eles admiravam aquele atleta, né? Então, a questão racial apareceu para os advogados de defesa, mas eu acredito que para os policiais foi mais referência. Por isso que o interrogatório foi muito... Ali mesmo, naquela ocasião, se a pessoa não conhecesse um investigador que não conhecesse o OJ Simples, já teriam coletado todas as informações necessárias e já tinham... Porque lá, depois a pessoa indiciada, ela é detida imediatamente. A polícia, tendo provas suficientes, obviamente, depois ela é encaminhada para o juiz para referendar a detenção, ou então aplicar a fiança, ou não aplicar nem a fiança e botar em liberdade, né? Já no OJ Simples, provas foram feitas durante o tribunal do júri. A coleta dos cabelos, né? A questão que foi muito... que encontraram as luvas
do O.J. Simpson, uma na casa da vítima e uma na sua casa. E tinha alguns elementos de DNA. E a questão foi ao julgamento, que é a preliminar que eles falam, que é um julgamento que eles fazem, eles sanam as questões processuais, né? E lá, na ocasião, houve a discussão de quantos cabelos, ainda estavam fazendo prova. O Ministério Público prorroga a investigação. Ele é o segundo tempo da investigação lá, né? Por isso que eu tive que adentrar um pouco no julgamento do O.J. Simpson. Eu não entrei no julgamento porque as provas já estavam todas formuladas, já estavam todos os instrumentos, tudo que o Ministério Público precisava para a condenação, ele já estava praticamente em suas mãos, tanto que conseguiu lograr êxito, né? É por isso que eu ingressei nessa questão. A segunda pergunta é quanto ao desenvolvimento econômico e acesso limitado, né? Nós sabemos que os países em desenvolvimento, né, o acesso é ilimitado, enquanto no Brasil, enquanto nos países, nos países em desenvolvimento o acesso é limitado, né, para certos grupos, certas pessoas, os poderes são definidos para um grupo ou outro grupo. E lá nos Estados Unidos, por ser um país já desenvolvido, acesso até o ingresso, não falei, até o ingresso das instituições são diferentes, né? Aqui a pessoa tem que estar preparada, é um grupo que precisa estar preparado para ingressar na carreira de delegado ou até de agente de polícia, precisa fazer um concurso, tem que estar preparado para isso. Já não é tão assim nos Estados Unidos, você ingressa na academia de polícia e lá eles vão ver se você tem a habilidade, se você vai estudar a polícia, você vai estudar tudo aquilo, o ingresso é até um pouco mais fácil. A questão do acesso de bens, né, reverbera em todos os procedimentos, os estados mais burocráticos, como o Brasil, a burocracia, ele é um delimitador dos poderes, é um delimitador ao alcance dos poderes. Então, que a justiça sofre com essa judicialização de tudo, né? Sofre com isso. Já é diferente nos Estados Unidos de um acesso aberto, onde todos os bens podem ser alcançados por todos, né? De maneira generalizada. Obviamente, algumas coisas você precisa disso. Então, o de acesso aberto, claro, naturalmente, influencia a investigação policial. É por isso que o inquérito policial, os delegados de polícia estão mais preocupados com os protocolos do que propriamente com a investigação dita. Enquanto lá nos Estados Unidos, você tem a preocupação de elucidar o caso. Os protocolos, claro que existem os protocolos das garantias constitucionais, que foi o caso do aviso de Miranda, né, que é aquele que todo mundo da polícia... essas garantias têm que existir, obviamente, não estou falando disso. Mas quando se trata as questões do mandato de busca e apreensão foram, tanto lá quanto aqui, tem essa preocupação, obviamente, é uma garantia individual que você tem. Mas a cultura americana da desburocratização é uma cultura... Se bem que agora os red tapes, como eles chamam, tem sido um grande empecilho, e isso tem sido... A gente está vendo um certo meio, um retrocesso por conta desse acesso limitado lá, no meu ponto de vista. Então, obviamente que, por isso, nossos inquéritos são volumosos e a gente vê que a gente fica mais preocupado aos formalismos processuais investigativos do que a própria investigação propriamente dita, né? O delegado está preocupado em não ser processado por causa do prazo, né? O delegado está preocupado em instaurar um inquérito, mesmo que não vá dar, mesmo que não vá concluir. Mas se alguém falar, você instaurou meu inquérito policial, se cobra isso. Você fez... Eu estou aqui, eu fiz a investigação. Eu estou fazendo, mas não tem isso. Bom,
voltando à questão do Calmon, a terceira questão, a questão do tribunal do júri, né? Eu acho que o tribunal do júri tinha que ser para tudo no Brasil. Eu relevo a função do tribunal do júri. Então, aquilo que eu estou... É trazer a sociedade para resolver os conflitos, as lides sociais. É o cidadão, o juiz tem que mediar a questão, né? Não vale tudo, dedo no olho, né? Não vale tudo. O juiz tem que conter isso. Não vale tudo, né? Vale tudo. Mas as pessoas a sociedade tem que vir ao processo. Ela tem que chegar. Ela não pode ficar. Eu quero justiça e eu não faço nada por isso. Obviamente, inquéritos policiais e o tribunal do júri absolvem e condenam injustamente ou justamente, condena menos ou mais, tanto, mesmo que as provas que foram provas substanciais, provas robustas contra O.J. Simpson, mas a sociedade entendeu naquele momento que é isso que eu falo, professor, que conversei com o professor, a questão política tem que entrar nessa questão, porque eu sei que e eles olham mais para a vítima do que nós, né? Obviamente, a vítima tem relevância lá nos Estados Unidos, obviamente que a polícia trabalha para dar uma satisfação aos entes queridos que a pessoa... Mas tinha uma questão mais relevante no momento, a questão política daquele momento era relevante, a questão racial era, no meu ponto de vista, depois ele foi condenado. Ele foi preso, o O.J. Simpson foi preso por outros crimes, posteriormente ele foi preso, mas recentemente ele foi solto, né? Mas é aquilo que eu falo, a gente vai continuar fazendo essa situação. O tribunal do júri não tem como abarcar, assim como a ação penal não tem como abarcar todos os conflitos sociais. Eu acho que no tribunal do júri a gente consegue resolver. Eu sei que a perda-ganha aumenta o encarceramento da justiça, e sei que a crítica é sobre metas, mas é importante, a gente tem que trabalhar, a gente tem profissionais que também não têm preocupação com isso, né? Lá nos Estados Unidos tem aquele preocupação, mas tem preocupação, eu trabalho na segurança pública há 25 anos, a gente sabe que eu recebo o mesmo salário que eu faço um inquérito e aquele colega que faz 250 inquéritos. Ele ganha a mesma coisa do que eu. Não, eu estou fazendo um mega inquérito, o melhor inquérito do mundo. Esse inquérito vai até para ser indicado como uma indicação do merecimento. Mas resolver um caso na sua delegacia e os outros casos, como é que ficaram, né? Eu sei, o tribunal do júri consegue, de alguma maneira, abarcar mais soluções do que esse nosso sistema criminal, em que pese ser injusto lá. Mas isso não quer dizer que nós sejamos justos também com as nossas decisões. Nós também temos erros. Né? Quantas divulgações de erro de pessoas condenadas inocentemente no Brasil? E a gente vai criticar o sistema do Brasil? Né? Óbvio. As questões técnicas vão sempre. Isso a gente está passando hoje pelo período da prova científica. Vão, de uma maneira ou de outra, levar aquilo que o Douglas, acho que foi então, o livro dele aqui, Rodan Dwork falou, não tem como você buscar a verdade real de tudo, aquela verdade, mas a gente ainda, a justiça sem nenhuma prova, sem nenhuma realidade, não pode ser assim, porque senão vai ser arbitrário, né? Então, o Tribunal de Júri tem defeitos? Obviamente. O sistema criminal dos Estados Unidos tem defeitos? Tem. Mas isso não quer dizer... Essa questão, nós, no Brasil, não tem defeito, e tem muitos defeitos. A burocratização é um dos nossos defeitos. A gente tem que resolver essa questão, né? Então, nessa questão, questões políticas envolvendo, é um fundamento que eu poderia colocar, né? O fundamento legal seria inserir a questão política nas questões da reforma do processo penal e trazer a sociedade para resolver os conflitos junto conosco, né?
Eu falando, a quarta pergunta é sobre a questão da herança, da causa, do fundamentalismo, da fundamentação no Brasil e nos Estados Unidos, né? Lá eles trabalham com a causa provável, né? Eu vou montar um cenário aqui ilusório, não é assim. Imaginemos uma casa, uma residência, aonde se trafica uma certa quantidade de drogas, né? Nos Estados Unidos, a gente imagina, a polícia, o Departamento de Justiça, imagina que o volume de drogas naquela residência é impossível, é humanamente impossível uma pessoa só fazer. Aquelas pessoas daquela casa têm que estar participando, tanto no varejo quanto no atacado, né? Ele tem que pegar essa droga, alguém tem que embalar, alguém tem que fazer isso. Todo mundo. A causa provável é que todos, para o judiciário, a causa provável é que aquelas pessoas que estão naquela residência participam. No Brasil, a gente trabalha com o fundamento dos fatos e o fundamento dos direitos, né? A gente trabalha no Brasil. A polícia, o Ministério Público, vai ter que individualizar cada conduta. O fulano é o chefe da quadrilha, o cicrano é o tesoureiro, o Beltrano é aquele que vai fazer a parte da embalagem, o outro cada um individualizando a sua conduta. Essa é uma grande diferença, é uma enorme diferença do que acontece aqui no Brasil e nos Estados Unidos. A causa provável. É por isso, talvez, que o número de indiciamentos é muito maior nos Estados Unidos. Mas os efeitos produzidos por isso vai ser os mesmos. Se você definindo, individualizando cada conduta e colocando a causa provável, aquelas pessoas que estão ali vão responder por tráfico de drogas. Então, é esse fundamentalismo que a gente, essa questão da causa provável que alimenta uma celeridade no processo investigatório nos Estados Unidos, né? Você tem a presunção da realidade, é uma presunção mais próxima da realidade. Mesmo porque a gente vai ser muito difícil você conseguir individualizar conduta por conduta, né? O tipo penal é múltiplo, né? O núcleo penal do Brasil é múltiplo. Você tem que botar cada cidadão naquele núcleo do tipo penal. E como essa multiplicidade é muito termina cometendo, de qualquer maneira, termina até fazendo injustiça, porque você vai colocar, se você não colocar todos, um vai responder por tudo, né? Ou uns vão ser excluídos e talvez a participação desse excluído é maior do que aqueles que foram incluídos no processo da investigação criminal, né? A questão do institucionalismo, né, que desenvolver as instituições, né? A gente sabe que Douglas North falou que a gente precisa desenvolver as instituições para melhorar o ambiente do ambiente da ciência investigativa, né? Obviamente que a gente não importa nada, né? A gente, de qualquer maneira, a gente está naquela parte da filosofia que a gente um pouco está afastado das questões morais que foram adquiridas por uma instituição celeste. A gente prima ainda pelas questões empíricas, né? A gente olha a questão empírica, né? Mesmo que tudo que nós importamos, assim, vem meio abrasileirado, né? Mesmo que a gente importe uma instituição americana, ela vai entrar no Brasil de uma certa maneira que vai virar... É o mesmo nome, mas é uma outra situação. É o caso da transação penal, né? Você está olhando aqui, outro parece, não, mas aí quando se você for olhar lá dentro, você vê que a instituição, tem os princípios daquela instituição, mas o contexto é todo brasileiro, né? Aquela questão, a questão política envolvida na legislação brasileira, né? Apesar da gente demonizar a política, ela é importante para isso,
não vai ter uma instituição, mesmo a intendência de 1808, foi quando foi importada aquela questão medieval para o Brasil, quando chegou aqui já houve uma modificada, uma miscelânea com os costumes locais do Brasil, né? Então, a gente não consegue replicar todas as instituições. A gente pode replicar os princípios dela, mas ela mesma, né? Aquele princípio que Ronald Dworkin fala, né? Não é uma questão da regra que é tudo ou nada. O princípio, sim, você pondera, releva para um lado, releva para o outro. Eu acho que a gente não consegue replicar, nunca nenhuma instituição foi replicada ipsilito dos Estados Unidos, ou de outros estados. Até a autoridade policial é diferente da autoridade policial nos Estados Unidos e no Brasil, né? Vai ter sempre o molho brasileiro na situação. Eu acho que tentei responder, não sei se eu consegui. Então, tá ótimo, Paulo. Dois comentários sobre... Vi que você é um defensor do júri aí. Só uma curiosidade histórica. O Brasil tentou fazer isso no Império, né? Tentou aplicar o júri na parte criminal, né? Para todos os crimes. E não funcionou, né? Porque o número de absolvições era muito alto. Absolvições. Então, a própria polícia ficou contra o Instituto, porque da nossa cultura jurídica mais fraca, maior tolerância ao risco, ao crime, as pessoas do júri, elas mesmo que se simpatizavam com o criminoso. Então, elas se identificavam muito com as situações, não acabavam absolvendo. Então, o júri no Brasil foi um desastre, assim, essa iniciativa ampla de aplicar para tudo, né? Então, eu acho assim, a minha visão é que a gente não tem nos falta ainda um amadurecimento social para ampliar isso da forma como é feito nos Estados Unidos, né? A gente não tem essa cultura jurídica muito solidificada entre nós. Bem, agora, comentário final. Eu gostei muito, Paulo, da sua resposta à minha pergunta 2, né? A forma como você desenvolveu aí, aplicou para o direito criminal essa dicotomia entre acesso limitado e acesso aberto. E eu te convidaria a trazer essa sua resposta que você fez aqui oralmente, colocá-la no texto, né? Acho que faltou. Então, eu acho que vai ser um avanço grande, assim, quando você estiver fazendo a revisão do texto, aquilo que o professor Robson falou é muito importante, né? Acho que o texto demanda uma revisão formal. Quando você estiver fazendo isso, traz essa sua resposta aí para o texto. Vai ser um grande ganho, gostei muito dela. Acho que vai fechar bem e vai fazer uma ponte entre a parte teórica e a parte empírica do seu texto. Ok? Obrigado, meu caro. Professora Iris, obrigado. Te devolvo a palavra. Obrigada, então, professor Tiago, né, mais uma vez, a todos, né, que aceitaram o convite. Então, com isso, a gente finaliza essa primeira parte da banca do Paulo, e eu convido os professores a fazermos a migração para a sala de deliberação, tá? Então, acho que a gente delibera e depois retorna na sequência. Bom, a professora... porque a professora Iris está no celular, né? Está sem som. Melhorou? Melhorou. Obrigado, Tá. Obrigado, Júlio. Eu estava falando que se você quiser se ausentar, tomar uma água,
Fica à vontade, viu? Enquanto a gente aguarda os professores retornarem, não, você pode fazer alguma coisa, não tem problema. Se alguém quiser falar com o Paulo, também fica à vontade. É só aceitar o convite para se tornar palestrante aqui na nossa sala. Eu, palestrante na sala? Não, o pessoal. Se alguém quiser falar com você, né, enquanto a gente aguarda, que esse é sempre um momento tenso, né? Ficar aqui esperando. Não, o que eu falei no começo, né? Eu não tenho nenhuma preocupação, obviamente, eu tenho interesse de ser aprovado, essas coisas todas, né? Isso faz parte do processo, Claro. Né? Isso é normal. Mas eu nunca me preocupei com isso, né? Eu sempre falei, eu quis entregar o meu melhor produto de mim mesmo, né? Fazer é o que eu pude fazer. Isso aqui é o máximo que eu acho que eu entreguei. Eu entreguei o meu máximo para tudo, para todos, entendeu? Então, eu tenho um trabalho policial com metas e sem metas, né? Parabéns, obrigado. Não, a gente tem essa questão das metas, mas eu conheço todos os colegas que trabalham comigo hoje, e conheço de outros também, que são pessoas exemplares, chegaram ao cargo de autoridade policial, com muito poucas exceções, obviamente, tem problemas em todas as instituições, né? Mas a grande maioria exerce o seu cargo com afinco, com interesse, e eles têm suas metas pessoais, né? O Estado não diz as metas, mas o delegado de polícia tem suas metas pessoais, né? O seu coração tem. Ninguém quer trabalhar, ganhar dinheiro sem trabalhar, né? Claro, nem todos, né? Mas eu digo assim, a grande maioria. Em geral, né? Em geral, né? Então, eu agradeço, assim, esse negócio de metas e não ter metas, a questão que eu botaria nesse molho é a questão do mérito, da meritocracia. Eu acho que todas as instituições, as questões estão mais alinhadas à questão de você ser amigo do rei para ser promovido. Quando a gente merecia olhar pela questão, o que ele fez, qual foi os trabalhos que ele fez, como ele fez essas coisas todas. Mas isso é normal. Nem todos os sistemas são perfeitos, o nosso não é, e nem o deles, americano, não é. Eu diria que nunca são, né? Como um dos professores falou, a gente tem que tentar se aproximar o máximo possível da perfeição, né? Mas a perfeição é algo difícil de se alcançar na realidade. Isso é isso, mais do que nunca eu estou feliz, porque o produto que eu entreguei, né? Dizer que foi difícil esses 2 anos, né? Mas tranquilo. Mas isso que é importante. Eu me acalmei depois de terminar o trabalho. Mas isso que é importante, você ter orgulho do seu trabalho, né? Acho que isso que eu fiz a melhor do que eu pude fazer. Eu não posso mais do que isso. É que nem esse negócio da prova do Ironman, né? Quanto tempo foi ruim, né? Você fez... Não, eu entreguei a minha melhor prova ali, né? Eu fiz o meu melhor ali naquele momento, né? Não deu para ser, não era no momento, eu não ganhei a prova, essas coisas todas, mas ali naquele momento foi o meu melhor. Isso a gente aprende na educação, no esporte, né? A gente, entendeu? Fala, Paulo. Bom dia, Oi, Júlio, tudo bem? Oi, Camila, tudo bem? Eu assisti a apresentação, hein, Paulo? Parabéns pela apresentação, foi excelente. Gostei bastante. Teve um colega nosso aqui do curso, acho que era de Santa Catarina, também era delegado, né? Eu esqueci o nome dele agora. Tem 2, tem o Nilvan também é delegado. E tem o Fernando. Isso, Fernando. Tem 2 delegados. Tem muita gente, depois que eu publiquei isso, né, que
Eu falei para ele, pô, se for para o curso, diga que foi a indicação minha, por favor, né? Entendeu? Tem uns colegas que fizeram isso. Pô, obrigado, Júlio, por ter ficado aí o tempo todo. Pô, prazer enorme vê-lo, revê-lo, né? E, pô, agradeço, foi legal demais. É aquilo que eu falei, o que eu quis, eu entreguei o meu melhor para vocês. Era isso que eu quis fazer. Não, mas chega a dar um alívio na gente, né? Eu, quando Ah. apresentei a minha dissertação mesmo, meu Deus. Foi 4 horas e pouquinho, se eu não me engano, de apresentação. Eu nem contei quantas horas foi. A gente vai dar 2 horas agora de apresentação. O teu conteúdo era mais pesado. Isso. Entendeu? O conteúdo é mais pesado. Tem bancas que são mais rápidas, bancas que demoram mais, às vezes tem mais perguntas, às vezes tem mais comentários, então varia um pouquinho, né? Mas 2 horas é o tempo que a gente estima normalmente, 2 horas, entre 2 horas e 2 horas e meia. Não, tempo razoável, hein? E, Paulo, tu vai fazer algum outro mestrado aqui na Ambra também? O Marcos ele está cursando um outro, né? Eu queria dar um pulo um pouco maior. A minha pretensão é fazer o doutorado. Ótimo. Né? Entendeu? Minha pretensão. Eu estou me aposentando agora, estou próximo da aposentadoria, e eu queria trabalhar nisso, na questão de pesquisa mesmo, trabalhar na área de segurança pública, né? Desenvolver o trabalho da segurança pública nesse sentido. Não, nem é de lecionar, pode até ser, né? Porque quando a gente se aposenta no Estado, a gente perde um pouco financeiramente, né? Mas a gente precisa pensar, né, o que a gente vai fazer quando tiver mais velho, né? Mas a situação eu penso no doutorado, né? Calma ainda, deixa eu terminar aqui o mestrado. Eu ainda estou muito calmo com isso, mas eu quero ir um pouco mais para frente, né? Seguir um pouco mais para frente. Eu estou aguardando a Camila também anunciar que vai ter turma, né, no próximo ano. Bom, os professores voltaram. Vou deixar essa resposta para outro momento, Júlio. Então, Camila, a Ambra, né, mais um trabalho aí que a gente finaliza. Então, a banca deliberou, né, pela aprovação do Paulo, e com a nota 85, né, eu gostaria de parabenizar ao mestrando, né, pela dedicação durante o trabalho, pelos acolhimentos e pela facilidade de trato com ele, né, que não é sempre que a gente tem essa facilidade. Então, Paulo, parabéns pela tua superação, né? A gente sabe aí de todas as dificuldades que a gente teve durante o trabalho, mas teu trabalho ele está excelente, muito bom. E eu gostaria de te parabenizar e agradecer pelo tempo que eu aprendi contigo durante essa jornada, tá? E aí eu abro a palavra para os integrantes da banca e para o Paulo se manifestarem, enfim, fiquem à vontade. Eu que agradeço, mais uma vez, bastante emocionado. Eu quis entregar o meu produto final, né? Uma luta difícil, nem sempre a gente faz como pode, né? E a gente faz o que dá para fazer, mas eu me entreguei. Eu entreguei como eu fiz, como eu faço, como o Daniel sabe disso, porque o Daniel é Ironman, né? Ele sabe disso. A gente vai lá para entregar o produto final, né? Se o resultado não é bom, a gente fez o melhor, né? Aí eu puxo para o Thiago, o professor Thiago foi para o Rock in Rio, né? A gente viu alguns grupos que não tinham mais nem voz, mas entregou o produto, se entregou, como foi o caso do Guns N' Roses, né? Que se entregou no palco e não tinha nem voz mais para cantar, ele saiu. Então,
a gente está aqui para se entregar, né? Eu acho que é isso. Eu falei para a professora Camila agora, pouco importa a nota, pouco importa. É óbvio que eu quero ser aprovado, é óbvio que eu quero ter uma boa nota, né? Mas foi legal, eu entreguei o que pude, eu cheguei onde eu quis chegar e foi isso que eu entreguei. Muito obrigado, professor, pelas orientações, obrigado, professor Robson, por tudo que ele me indicou, por tudo que ele falou, o professor Tiago, que também foi o que passou a matérias, as aulas legais, que eu aprendi bastante. Daniel, o meu maior agradecimento, ele sabe quanto é duro treinar. A prova é fácil, o difícil é os treinos. É a mesma coisa aqui. A gente, é difícil um Ironman você treina 12 horas semanais no mínimo. Tem semanas no ciclo alto que são 20 horas semanais. Então, é uma coisa... Ninguém sabe, só quem faz é que sabe. Daniel sabe. Eu tenho 12, vou fazer o 12º ano que vem, eu tenho 11 Ironmans, né? E ele sabe como é que eu estou falando. A gente se entrega com corpo e alma para os projetos que a gente faz. A gente aprendeu isso no esporte, né? A professora mesmo é maratonista, né? Corre maratona, também corro maratona. No final do final dos 180 pedalada, eu vou fazer a maratona. Depois de uma boa bagagem nas costas, aí faz uma maratona para soltar a perna. Eu vou soltar a perna, exatamente, sabe? Então, eu entreguei. Obrigado, gente, muito obrigado por tudo. A nota foi excelente, acho que eu nem merecia tanto isso, mas muito obrigado mesmo. Só tenho a agradecer. Muita gratidão por todos vocês. Paulo, parabéns. Sua jornada aí, você é guerreiro. Mostrou aí dedicação, pesquisa de peso, interesse, né? E a gente recomenda aí, continua, não para não, vai para o doutorado, né? Você tem uma veia acadêmica aí, importante de explorar. E foi um prazer ter sido seu professor e participar dessa banca, e ler o seu texto. E sob a orientação precisa da professora Iris. Então fica aqui meu abraço, parabéns aí mais uma vez. Quero também registrar minha grande satisfação de participar, agradecer mais uma vez à Ambra, agradecer ao convite da professora Iris, pela gentileza. Paulo, se eu soubesse que você era Ironman antes, não tinha nem te feito pergunta, já passava direto. Você já é um vencedor por natureza. Então, eu agradeço aí a participação, grande satisfação e coloco à disposição. E parabéns mais uma vez. Sucesso aí na carreira, viu? Paulo, quero aproveitar também para te parabenizar mais uma vez por todas as conquistas, pela conquista do cargo, delegado de polícia, do mestrado, e que não paremos por aqui, prossiga para o doutorado, pós-doutorado, enfim. Vá longe, você é capaz e trouxe inúmeras contribuições interessantes para o meio acadêmico. Faço votos que isso também permeie lá as comissões, as propostas de alteração do Código de Processo Penal, e vamos contribuir aí para melhorar e aprimorar também o Brasil e outros países até, né? E agradeço também, parabenizo a professora Iris pela orientação, a Ambra, a professora Camila, professor Tiago, professor Daniel, muito obrigado a todos aí pela oportunidade de estar aqui. Um grande abraço a todos. Obrigado. Parabéns, Paulo. Ele tinha acabado de dizer, professor Robson, quando vocês entraram, que vai fazer o doutorado. Muito bom, isso aí. Excelente. Bom, então, você quer falar mais alguma coisa? Paulo está no mudo. Tudo. Vou fazer o doutorado, não pós-doutorado, não. Vou pegar esse caminho que já estou seguindo, com certeza. E eu já estava com esse projeto. Primeiro vou encerrar isso, né? Primeiro tem que tentar. Eu vou encerro com chave de ouro para mim, no meu entendimento eu encerrei e vou caminhar para o doutorado, sim, com certeza. Isso como é a certeza que eu vou fazer o próximo Ironman em 2023, né? Bom, então, parabéns mais uma vez, Paulo. Obrigada aos professores por terem aceitado o convite da professora Iris. Parabéns, professora Iris, pela excelente orientação. E vamos encerrar, então. Alguém gostaria de tomar a palavra novamente?
Acho que é isso. Muito obrigada também, Camila, pelo teu suporte, né? O teu, da Leane, que foram fundamentais aí também. Gostaria de agradecer também, frisar isso. A gente sempre ressalta aqui na Ambra, o professor não trabalha sozinho, né? Nós somos uma equipe. Verdade. E é isso que a gente tenta fazer. Bom, então, obrigada a todos. Obrigada, gente. Um bom dia, e o Paulo está liberado para comemorar. Exatamente, está. Parabéns, Parabéns, Paulo. Parabéns.